E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estou aqui mais uma vez para fazer um bate-papo aqui com vocês. E nessa tarde, de sábado, hoje 22 de julho de 2023, tá uma tarde muito agradável aqui no Rio de Janeiro, né? Um céu bonitão, né? Cheio de nuvens, mas com sol, né? Tá bonito, né? Vim aqui pegar uma corzinha também, porque eu também sou filho de Deus, né? Pegar aqui um bronzeadozinho aqui, porque eu tô muito branco, né? Eu já sou branco, tô aqui com meu vinhozinho já batizado com cachaça. Geladinho, vinho com cachaça, muito bom. E aí, né? Antes de iniciar o vídeo, eu já vou pedir que, por favor, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí os sininhos das notificações para estar sempre recebendo aí conteúdos novos do canal, né? Então, me pediram para falar sobre timidez. A timidez é algo que atinge muitas pessoas, né? E todo mundo tem um certo grau de timidez, isso aí é natural, né? A pessoa, muitas das vezes, quando se tocam em determinados assuntos, a pessoa se sente retraída, se sente tímida. A pessoa às vezes pode ficar até ruborizada, né, vermelha. Isso não é, tem artistas, né, que passam por isso, né? Por exemplo, a Cássia Eller era uma grande cantora, mas ela era muito tímida, né? Inclusive, um dos motivos dela ter ficado com muita depressão foi a questão da fama, porque ela gostava muito da privacidade dela e com fama ela não tinha essa privacidade, ela não sabia lidar com o público, porque ela não podia ir em lugar nenhum, né? Estava famosa. Então dizem que isso inclusive levou ela ao vício, né, das drogas. Era uma pessoa que tinha essa dicotomia, ao mesmo tempo que ela era famosa, que ela queria a fama, ela também queria o sossego, queria a tranquilidade, era uma pessoa introspectiva. Você via ela dando entrevistas, ela era visivelmente tímida, né? Não gostava de dar entrevistas e tal, não gostava de lidar diretamente com o público. E aí, né, isso faz muitas pessoas sofrerem, né? Já houve casos de cantores aí, como a Adriana Calcanhoto, né? Sempre foi muito retraída, sempre foi muito na dela, sempre viveu isolada, nunca foi uma pessoa muito extrovertida. Tem vários outros artistas, né? Tem o caso do Humberto Kessinger, que eu acho que é o cantor do Engenheiros do Havaí também, que era um cara que enfrentava a plateia tranquilamente. Um cara normal, digamos assim, né? Mas ficava vermelho com facilidade quando se tocava em certos assuntos. Então, a maioria das pessoas tem algum grau de timidez, né? Existe a questão do bullying, né? Porque quem pratica o bullying geralmente pratica com pessoas tímidas, né? Com pessoas mais retraídas. E esse que pratica o bullying quase sempre é uma pessoa insegura. Então o que ele faz? Ele identifica, né, a pessoa tímida e ataca essa pessoa socialmente, né? Faz piadas, ou tenta deixar a pessoa constrangida para ele ficar protegido, né? Você vê que dificilmente esses caras que fazem bullying com outros que são fortes, como eles, né? Eles não fazem, porque eles sabem que vão ter uma reação. O tímido não reage. Como o tímido não reage, né, prato feito pro cara que quer maltratar e tal, né? Por quê? Por insegurança, né? A gente tem que observar que toda pessoa que ataca a outra gratuitamente é porque ela tem algum problema dentro dela, né? Algum problema com essa questão, né? A gente fala até mesmo dos homofóbicos, né? Quase todos os homofóbicos, os que têm ódio dos gays, que querem maltratar, que querem matar, é porque eles não sabem lidar bem com isso, né? Isso é um problema para eles, sério, né? Então eles têm esse problema dentro deles, por isso eles atacam os outros. Porque se você não tem problema com sua sexualidade, deixa os outros viver a vida deles, né? À vontade, não tem problema com isso. Geralmente quando você ataca muito é porque você tem algum problema com isso, com essa questão que você está sempre atacando. Então, a timidez, me pediram para falar nesse tema, né? Como eu disse, e eu já fui muito tímido quando era criança, porque eu sempre fui uma criança mais desapegada, né? Sempre fui uma criança mais na minha.
E a sociedade não gosta disso. A sociedade vai te atacar, né? E aí eu também sofri bullying, claro, né? Em algumas circunstâncias eu sofri. E por quê? Porque quando você, né, tem uma técnica, né, que o tímido ele tem que aprender a usar. Que todo mundo usa essa técnica, né? Alguns inconscientemente já são muito bem adaptados, né? E tem as pessoas que são tímidas e que precisam aprender a usar essa técnica, que é a máscara social. Personalidade que vem de persona, de máscara, né? Então todo relacionamento que se tem em sociedade, a pessoa trabalha com um personagem, né? É uma máscara que muitas das vezes não tem a ver com o que ela é no dia a dia. Então você vê que artistas, né, como eu falei inicialmente, tem muitos artistas que são muito extrovertidos no palco e na vida deles eles são retraídos, são introspectivos, muitas das vezes são até deprimidos. É muito comum se falar que o comediante, o palhaço, na realidade são pessoas muito deprimidas, né? Eles usam a arte para poder lidar com essa questão da depressão. Então eles veem sempre o lado grotesco, né? Veem sempre o lado ridículo do ser humano, né? O palhaço, o comediante, está sempre atacando. Já reparou isso? Que a comédia é isso? É atacar sempre o ridículo do ser humano? Né? Porque nisso o comediante, o palhaço, está fazendo uma catarse. Né? Ele está trabalhando com elementos que ele possui dentro de si. Né? Então ele veste aquela máscara, né? E parece que ele dá muito bem com aquilo ali e tal. Mas na realidade é uma máscara. Então, a palavra timidez, né, na sua etimologia, ela quer dizer, ela vem de uma palavra latina chamada timeon, né? Quer dizer medo. Então, timidez é medo, né? Medo de se relacionar socialmente, medo de pagar mico. É por isso que eu costumo dizer, né? A pessoa tímida, ela é muito orgulhosa. Geralmente o tímido é muito orgulhoso. Ele acha que é melhor que todo mundo, ele acha que ele não pode se expor, ele acha que ele não pode pagar mico. Pagar mico faz parte do aprendizado social, de adaptação social, né? Rir de si mesmo é muito importante. O tímido não tem essa capacidade. Né? A pessoa muito tímida, ela não tem a capacidade de rir de si própria. Então ela não quer pagar mico, ela acaba evitando até o contato social, não porque ela não queira, mas porque ela sofre no meio social, com medo de ser colocada em certas circunstâncias, né? Pode ser alvo de atenções e tal. Então a técnica, né, para uma pessoa que é tímida, e que depois com o tempo eu aprendi isso, é exatamente criar uma máscara social. E eu lembro daquela série Heroes, que tinha uma menina que ela não morria, né? Ela era uma lourinha e ela tinha a capacidade de se regenerar, tipo um Wolverine. Ela podia cair de qualquer lugar, levar facada, levar tiro, ela se regenerava. Então o pai dela sempre falava, minha filha, né? O pai sabia dos poderes dela, e ele falava, minha filha, não seja popular, né? Fique na sua, não chame atenção para você. E aí o que aconteceu? Certa vez, né, ela estava ficando muito popular, né? Ela estava saindo com as outras meninas, ela estava namorando, os garotos com interesse nela, ela estava toda extrovertida, né? Toda bem adaptada. Aí o pai chegou para ela, né, e falou, minha filha, o que você está fazendo? Né? Você está se expondo, daqui a pouquinho vão descobrir os seus poderes e tal. Ela falou, pai, eu aprendi uma coisa. Quando eu era anônima, quando eu era estranha, as pessoas ficavam de olho em mim. O grupo me via como foco. E aí despertava mais atenção. Então qual a técnica que eu usei, pai? Agora eu sou popular, porque a melhor maneira de ser anônimo é ser popular. Olha só que interessante. Mas é exatamente isso que acontece quando você faz parte do grupo. Você está anônimo no grupo, ninguém te ataca. Quando você fica destacado, quando você fica isolado, quando o grupo não se identifica com você, sempre vai ter alguém dentro do grupo que vai te atacar, que vai botar o foco em cima de você. Só que a pessoa estranha, né? A pessoa não se mistura com a gente, né? Metida, e vai ser alvo de hostilidade. Então a grande técnica do tímido é vestir uma máscara social, né? E se tornar popular. Sabe, o tímido ele não gosta de conversar, então ele tem que trabalhar essa adaptação, né? Chega nos lugares, começa a conversar, se força, se tira essa é a solução, né? Se tira do seu conforto, da zona de conforto. Cara, quando você chega num lugar e você começa a falar com todo mundo, mesmo que você não goste, né? Mesmo que você seja tímido, mesmo que você queira evitar essa situação, cara, você pode ter certeza, as pessoas vão tirar o foco de você. Vão ver, esse é um de nós. Então, essa é a técnica, né? Por exemplo, né, na sala de aula. Salas de aula são ambientes terríveis para os tímidos. Porque o tímido não quer falar lá na frente, né?
o tímido não quer dar palestra, o tímido quer ficar na dele. E o que acontece? É exatamente o tímido que vai ser escolhido na hora de ir lá na frente. Quem gosta de ir lá na frente, quem gosta de se expor, o professor não está interessado. O professor está interessado é no tímido. Colocar o tímido numa situação desconfortável, até mesmo para ajudar, né? O tímido a sair dessa zona de conforto, mas também pode ser de sacanagem, né? Tem muito professor que gosta de ver o tímido passar vergonha, o tímido ficar, né? Porque o professor não é tímido a princípio, né? E aí, qual é a técnica? Sempre que tiver que falar lá na frente, pedir voluntário, cara, levanta o dedo, né? Tá mostrando que você não tem medo, você pode estar se cagando. Você pode estar achando uma coisa terrível ter que falar aí lá na frente da classe, mas se você se sente igual todo mundo, né? Deixa um pouco esse orgulho, baixa um pouco com essa bola, desce do pódio, e você se coloca no mesmo nível que todo mundo, você vai chegar lá nervoso, mas você vai ver que não é nada demais, né? Porra, enfrente a situação, e aí você vai ver que na próxima vez não vão te escolher, o professor não vai escolher você, porque sabe que você não tem medo. Então o medo é uma força poderosa, né? O medo, como eu falei, timidez vem de timeon, medo. O tímido tem medo de ser colocado em determinadas situações. Aí, como eu falei, até professores também têm a sua timidez. Eu conheci um professor, né, um técnico de radiologia, que também era professor de radiologia, na época que eu estava fazendo curso de radiologia, né, depois eu parei, mas eu conheci um professor que ele ficava vermelho quando se tocava em certos assuntos. Até os outros professores zoavam ele, né? Ele enfrentava classes, né, com vários alunos, e questionamentos e perguntas, era colocado sempre numa pressão, mas lidava muito bem com isso. Mas quando ele se colocava certas brincadeiras, ele ficava tímido. Então, todo mundo tem um certo nível de timidez, né? Agora, o grande problema é quando essa timidez impede você de evoluir na sua vida profissional, né? Evoluir. Tem pessoas que são tímidas até dentro da família, sabe? Se sentem constrangidas, se sentem mal, se sentem apavoradas diante de determinadas situações. Isso aí, ou você trabalha individualmente, né? Ou em determinados casos, quando a coisa é muito grave, muito crônica, te impede de ter relacionamentos com as pessoas, de mostrar também o seu poder, a sua força, né? Você tem que procurar ajuda, não tem jeito, né? Timidez muito exacerbada, muito intensa, prejudica a pessoa em vários aspectos, né? Como eu falei, eu, por exemplo, sempre utilizei essa técnica na minha vida e sempre deu muito certo, né? Eu sou uma pessoa tímida, introspectiva, não gosto de meios sociais, mas não tenho nenhum problema com isso. Se eu tiver que interagir, eu vou interagir, porque aí eu visto a máscara social, né? Basta copiar o comportamento dos outros. Esse é o comportamento do gado, né? Se você quiser sobreviver dentro do gado, você não pode se colocar como diferente, você não pode se colocar como uma pessoa destacada. Esse anonimato, na realidade, vai trazer foco para cima de você. Então, é aquela história que eu falei, né? Ser popular é ser anônimo no meio dos grupos. E aí, né, as pessoas, você chega, você interage normalmente, você tem que ser o primeiro logo a falar, né? Isso esconde a sua timidez. E aí, você consegue sobreviver socialmente, né? Porque a pessoa que é naturalmente tímida, ela não gosta muito desse ambiente, né? Tem pessoas que sofrem muito porque queriam estar nesses ambientes, queriam interagir, queriam ter muitos amigos, mas por causa desse problema, dessa neurose, né? De que eu não posso errar, de que o outro vai me julgar, que eu sou muito importante, não posso cometer nenhum erro, não posso pagar nenhum mico. Essa é a característica que gera um medo nas relações sociais, né? Aí, quer dizer, se você sofre com isso, aí você tem que procurar ajuda. Mas se você é uma pessoa naturalmente reservada, naturalmente introspectiva, que você simplesmente não gosta do convívio social. Não é questão que você sofra porque não tem. Não, você não gosta, você não curte, você gosta de ficar sozinho, como eu, né? Mas vai ser um problema sério se você não conseguir lidar com isso, né? Se você não conseguir vestir essa máscara social e ser popular para ser anônimo, estar entre as pessoas, se sentindo aceito, né? Se sentindo num ambiente seguro e agradável, sem hostilidade. O segredo é esse, né? O segredo é você aprender a interagir. Mesmo que você não goste, mesmo que você não curta. Vista essa máscara social. Todos vestem, né? Todos vestem máscaras sociais. Ninguém é tão forte quanto parece e ninguém é tão fraco quanto parece também, né? Então, eu queria falar um pouco aqui hoje sobre isso, né? E pedir a vocês aí, encerrando agora o vídeo, pedir a vocês que, por favor, aqueles que não são inscritos, nos ajudem aqui. Se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para dar relevância para o canal. A gente já está aí com quase 2.000 inscritos. Eu acho que depois que a gente chegar a 2.000, a gente só vai galopar cada vez mais, né? Rumo aí a sei lá quantos mil inscritos, né?
É importante isso para que mais pessoas tenham acesso, porque existem muitos niilistas, muitos misantropos, muitas pessoas que estão aí na sociedade, tímidos, né, que não têm acesso a um conteúdo como o nosso. E aí, né, é interessante que a gente chegue cada vez a mais pessoas. Então, vou ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Vou tomar aqui o meu vinho, né, para finalizar. Ulala.